Olá, pessoal. Já acomodado e acostumado aqui no meu cantinho, vamos tratar hoje da aula número 23 do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Vimos na última aula sobre evapotranspiração, aula 22, que quando temos uma área úmida dentro de uma área seca, acontece o fenômeno chamado evapotranspiração de oásis, com valores maiores do que o potencial, a evapotranspiração potencial da região. Chega até a ser maior do que isso. Vamos hoje ver a influência desse fenômeno na sua interação com a mata ciliar. Qual é a influência desse comportamento, desse fenômeno no comportamento hidrológico da mata ciliar. Então vamos lá. Olha, esse esquema representa um corte de uma encosta que vai desde o córrego, aqui nós temos o córrego, até o topo do morro. Eu cortei, está cortado aqui, porque essa encosta é bem mais longa, para ficar mais fácil representar. Então você tem aqui essencialmente a área ciliar representada, depois lá bem distante o topo de morro com mais alguma vegetação. E nós temos aqui a chamada mata ciliar, né? Então, eu vou repreender aqui uma mata ciliar bem consolidada, com árvores bem desenvolvidas, tá? E uma vegetação suberbórea também, que é uma mata ciliar bem estabelecida. Bem, essa faixa ciliar, ela é metrificada pelo Código Florestal. Estranhamente, né? Eu até escrevi um artigo há uns anos atrás, da metragem ao sonho. Você considerar que tantos metros ao longo do curso d'água você vai salvá-lo. Então, mas o Código Florestal fala nisso. Ele, essencialmente, no nosso caso de pequenas bacias hidrográficas, esse curso d'água tem menos de 10 metros. Então, quando você corre, não está tratando de córregos, e os córregos têm menos de 10 metros de largura. Então, para esse caso, o curso d'água com menos de 10 metros de largura, o Código Florestal obriga essencialmente uma faixa de 30 metros em torno do curso d'água. Mas ele abre uma exceção para as áreas consolidadas. Então, para as áreas consolidadas em propriedades muito pequenas, até um módulo fiscal, você pode recompor apenas 5 metros. Se essa propriedade tiver de 1 a 2 módulos fiscais, você teria que recompor ou proteger 8 metros. Se tiver de 2 a 4 módulos, você teria que proteger 15 metros de cada lado. Então, 15 metros de faixa. Bem, no nosso caso aqui, especificamente, nós vamos imaginar uma propriedade de até 4 módulos, tá? Então, que você teria que preservar uma faixa ciliar de 15 metros de cada lado do curso d'água. Então, esse vai ser o nosso comportamento aqui nessa aula. Então, vamos fazer os nossos cálculos, as nossas conclusões, imaginando esses 15 metros. Bem, o que está representado aqui nessa figura que tem a ver com o efeito ácido? Bem, você tem aqui algumas determinações, por exemplo, aqui, o AC é a área ciliar. Você tem aqui o AC. O AC é a faixa ciliar, está representando a largura da faixa ciliar. O AQ é o aquífero. Então nós temos aqui abaixo da encosta o aquífero, que está em equilíbrio com o curso d'água. O C é o córrego, claro, está aqui. A S é a área do entorno, seria a área seca. A área seca, uma possível área seca, semelhante àquela área seca que nós falamos quando discutimos o efeito ácido. Bem, o FC olha, acima do aquífero nós temos uma ascensão capilar, podemos ter e essa altura da ascensão capilar depende da constituição física do solo, e a energia, é energia de deslocamento horizontal, tá? Nós vimos lá no efeito ácido que ele acontece porque a energia do entorno pode afluir para essa área úmida. Então aqui essa representação. Bem, você olha aqui o seguinte, o sistema hidrológico funciona assim, se está chovendo forte, está havendo enxurrada, tá? Então você tem o curso d'água, passa nessa condição, ele recebe
mesmo tendo a mata ciliar, você vai receber um pouco de água de sua proveniente de enxurrada e também proveniente do aquífero. Então, a vazão desse curso d'água, se estiver chovendo, ele é composto, na verdade, pelo escoamento superficial, pela enxurrada e pelo escoamento subterrâneo, quer dizer, pelo escoamento que se dá ao longo do aquífero, caminhando em relação ao curso d'água. Bem, essa faixa aqui, o professor Paulo Santana, do site lá Interflúvio, ele gosta de chamar essa área de contribuição dinâmica. Por que contribuição dinâmica? Olha, se não está chovendo, a única fonte de água para o curso d'água para a nascente é do aquífero. Então, olha, ele faz a seguinte coisa: a água que está aqui próximo do curso d'água vai fluindo, vai caminhando e fluindo no curso d'água. Se essa água caminha nesse sentido, a quantidade de água aqui vai diminuindo e há um desequilíbrio no sistema aqui do aquífero, então a água mais distante caminha em relação a esse ponto. Então, quem contribui o tempo todo para o curso d'água é essa área aqui próxima. Só que ela é abastecida constantemente também pela região mais distante. Então, como a água toda do aquífero para chegar ao curso d'água passa por aqui, então essa expressão contribuição dinâmica é muito interessante. Quer dizer, é uma faixa que está sempre operando. Ela está sempre operando em contribuição ao curso d'água. Se tiver água no aquífero, claro. Se o aquífero secar, não tem mais essa contribuição, o córrego também acaba secando, como acontece em muitas situações. Bem, qual o comportamento dessa faixa ciliar em relação à vazão do curso d'água, em relação à quantidade de água que sai por aqui? Bem, olha só o que está. Essa área aqui, ó, ela vamos supor que essa margem que está sendo ocupada, essa área que está sendo ocupada pela mata ciliar, está muito próximo, é a região mais ou menos plana, e está muito próximo ao curso d'água, ao aquífero, está muito próximo do aquífero. Então, as raízes dessas plantas, dessa vegetação arbórea, elas tendem a ter uma profundidade maior, até 5 metros até 5 metros de profundidade, até é possível, é tranquilo. Então, essas árvores maiores podem ter 5 metros de profundidade de sistema radicular. É claro que não é todo o sistema radicular, são algumas raízes que podem chegar até 5 metros de profundidade, ou quem sabe até mais. Bem, então, e também tem o problema da ascensão capilar. Então, como as raízes têm profundidade maior e há uma ascensão capilar, essas raízes podem estar em contato com a região úmida o tempo todo. E se ela estiver em contato com a região úmida o tempo todo, ela vai ter água para transpirar. Então, essa é uma região úmida, então. Ela passa a se comportar como uma região úmida, uma região que tem água para o sistema radicular quase o tempo todo, então é uma região úmida. Se você tem água aqui para transpirar o tempo todo, e se você tem energia no meio, essa transpiração vai ocorrer. Se essa área está isolada e a partir daqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, que vai levando aqui, ó, as árvores lá de cima, essas árvores que já não têm contato com a água proveniente do aquífero, elas estão distantes. Mesmo que ela tenha 5, 6, 7 metros de profundidade, elas não conseguem ter. Então, num período sem chuva, essa planta vai se adaptar a um consumo menor de água, porque o solo vai ficando seco e ela vai tendo mais dificuldade em tirar água, o que não acontece com essa turma aqui. Então, essa é uma região, é uma região úmida dentro de uma região seca quando não está chovendo. Então, se é uma região úmida dentro de uma região seca, ela se comporta como um oásis, tá? E ela consome energia, vai consumir energia para transpirar, vai ficar com menos energia. Aqui tem energia sobrando, porque essa vegetação não está transpirando. Então, essa energia que está sobrando aqui se encaminha para a região da mata ciliar. Então, a mata ciliar pode ter passado aí para frente a ter uma transpiração, uma evapotranspiração, somatório das duas coisas, pode passar a ter uma evapotranspiração maior do que a evapotranspiração potencial da área toda. Então, por isso é que nós vemos que a mata ciliar pode ter esse comportamento de efeito oásis, de evapotranspiração e, consequentemente, da evapotranspiração de oásis. Olha, nós vamos. Será que essa vegetação realmente consome muita água?
Vamos especular um pouquinho sobre isso. É apenas uma especulação. Não há nada de excessivamente concreto a respeito disso. Na verdade, nós ainda ficamos deficientes de muito trabalho de pesquisa, muito trabalho científico, realmente dando um pouco mais de informações claras a respeito do comportamento da mata ciliar. Nós ficamos muito nos conceitos gerais, nas observações gerais, na importância da mata ciliar para a produção de água, etc. E às vezes nós não temos muitas pesquisas, muitos trabalhos científicos realmente estudando efetivamente o comportamento dessa mata ciliar. Olha, aqui tem uma representação, uma foto daquela área que nós trabalhamos lá. Então, essa é uma área, olha, aqui está o córrego, então aquela região está nessa maneira aqui, ó, tá? Então, essa é a pequena bacia, o nascente está aqui, ela tem o córrego, esse córrego tem mais ou menos 320 metros de comprimento, desse ponto até esse. Então, aqui nós temos a nascente dá em torno, e esse é um negócio interessante de comentar já, a nascente dá em torno de 17 litros por minuto, até um pouco menos na época de estiagem, e na saída aqui, esse córrego dá em torno de 37 litros por minuto. Pelo menos esse era o comportamento há 3, 4 anos atrás, e eu preciso até conferir se as coisas continuam do mesmo jeito, se melhoraram ou pioraram. Vou voltar a fazer medições aqui para ver. Então, olha, se a nascente dá 17 litros por minuto e aqui tem 37 litros por minuto, então é um sinal de que esse córrego recebeu água ao longo do seu percurso, água proveniente do aquífero. Se não estava chovendo, e ele está dando água também proveniente do aquífero. Então, essa ideia da excessiva importância à nascente em si é um pouco errada. Nós demos a importância ao córrego. A nossa visão deve ser para o córrego, para a nascente, mas também para o córrego formado por ela. Olha, aqui nós temos aquela região, então, lá apresentada, lá, aquele corte que apresentamos anteriormente, referente a esse sistema aqui. Então, você olha aqui, nós temos uma mata ciliar bem desenvolvida, você tem árvores muito altas já, uma vegetação. E aqui do lado nós temos, no período de estiagem, nós podemos observar o seguinte, essa vegetação está bem mais seca, porque ela está tendo dificuldade de ter acesso de água, e essa vegetação está bem verde. Sinal de que ela está tendo acesso à água e continuando o seu sistema de transpiração. Bem, você olha aqui que um ponto ou outro, aqui nós temos uma aroeirinha, uma planta chamada aroeirinha, ela está um pouquinho mais baixo, tá? E ela tem raiz também um pouco mais profunda, então você olha que ela está verde também, apesar de estar mais distante lá, ela continua verde porque ela também está na região mais baixa, tem um sistema radicular mais desenvolvido, ela também está tendo um pouco de acesso à água. Então, esses arbustos, alguns arbustos aqui, estão mais verdes por causa disso. Tem um sistema radicular capaz de tirar água em maior profundidade. Já a gramínea, que é braquiária, já a gramínea tem dificuldade em tirar água do solo, porque o seu sistema radicular é mais raso. Nem sempre tão raso quanto aparece à primeira vista, mas nós vamos comentar isso agora mesmo, tá? Bem, então esse é a origem, aqui está a origem daquele esquema que mostramos no slide passado. Olha, eu falei que aquele córrego tem 320 metros de comprimento, tá? E no caso aí, nós vamos ter uma faixa de 15 metros de cada lado. Então, nós temos uma faixa total de 30 metros em torno do curso d'água, 15 de um lado, 15 do outro. Vamos lá, o comprimento do córrego é 320 metros, a vazão na época de estiagem, 37 litros por minuto, tá? Naquela saída do ponto lá. A área ciliar, 320 vezes 30, 320 que é o comprimento do curso d'água, vezes 30, 9.600 metros quadrados. Tá? A evapotranspiração da mata nativa bem consolidada, alguns trabalhos científicos aí mostram que na região, aqui nós somos na região da Mata Atlântica, a Mata Atlântica pode ter uma evapotranspiração de 7 milímetros por dia, se ela tiver água em quantidade suficiente o tempo todo. Então, é o nosso caso aqui da mata ciliar. Bem, total evapotranspirado pela mata ciliar. Então, qual é o total evapotranspirado por essa faixa ciliar, se ela tem contato com água o tempo todo? Porque as raízes têm condições de tirar água, ficar tirando água do aquífero o tempo todo. Então, nós temos
9.600 metros quadrados, vezes 0,007 metros por dia, milímetro, e transformado em metro, então nós temos 67,2 metros cúbicos por dia. Então aquela região ciliar, ao longo daquele curso de 320 metros, é capaz de transpirar 67,2 metros cúbicos por dia, se ela tiver contato com água o tempo todo. Vazão correspondente, olha, se essa água não estiver sendo evapotranspirada, aquele aquífero estaria cedendo essa quantidade de água para o curso d'água. Então, qual seria a vazão correspondente a essa retirada de água? Então, calculando aqui, 67.200 litros por dia, passando em litros, vezes 1.440 minutos por dia, tá? dividido por 1.440 minutos por dia, dá 46,5 litros por minuto. Então, olha, se você não tivesse aquela mata ciliar tirando essa quantidade de água, nós teríamos um acréscimo de vazão, tá? De 46,5 litros por minuto. Bem, a evapotranspiração de branqueira, mas vamos botar um atenuante. Se não tivesse essa mata, vamos supor que não tivesse a mata ciliar e aquela pastagem avançasse até a beirada do curso d'água. Então, a faixa de 15 metros de cada lado seria ocupada por braquiária, e braquiária burizanta, que o pessoal chama aqui de braquiarão. Então, essa é um atenuante para esse caso aqui, é que a evapotranspiração da braquiária burizanta também pode ser de 4 milímetros por dia, porque ela também tem, o sistema radicular dela está concentrado até 25, 30 centímetros de profundidade, mas ela tem raízes que podem ir bem mais profundas. Então, se isso acontece, ela também tem capacidade de ter um pouco de acesso à água que está no aquífero. Então, vamos ver qual seria o consumo. Se essa área fosse ocupada por braquiária, qual seria o consumo de água por essa vegetação? Então, o total evapotranspirado pela braquiária seria 9.600 metros quadrados, mesma área lá, agora, em vez de 0,004 milímetros por dia, dá 38,4 metros cúbicos por dia. Olha, então, vazão correspondente. Qual seria a vazão correspondente se não tivesse a braquiária, se tivesse esse consumo? Então, é a mesma coisa, 38.400 litros por dia, dividido por 1.440 minutos por dia, dá 26,7 litros por minuto. Então, olha, o consumo efetivo da mata ciliar, então, qual seria? Olha, o 46 litros por minuto menos o 26, se ela tivesse no lugar dela, tivesse braquiária. Então, o consumo efetivo seria 19,8 litros por minuto. Então, essa na verdade, é a perda de água para o curso d'água por causa da presença da mata ciliar. Possível vazão, então, qual seria a possível vazão? 37, se a região está consumindo 19,8, se não tivesse consumindo, seria 56,8 litros por minuto, então nós teríamos uma vazão 1,53 vezes maior. Então, esse é o que acontece com o comportamento hidrológico da mata ciliar quando ela está atuando de acordo com o fenômeno de evapotranspiração de oásis. Olha, essa é claro, você vai dizer assim, olha, mas então a mata ciliar é péssima, é uma coisa horrível, errada, não deveria existir a mata ciliar? Bem, não é bem assim. Na verdade, nós temos algumas coisas, alguns comentários a fazer sobre isso, tá? Dizer assim, ó, eu como especialista em manejo de pequenas bacias hidrográficas para produção de água, me preocupa um pouco esse comportamento. Mas, olha, para a área ambiental em si, o comportamento da mata ciliar é muito bom, o comportamento é muito bom. Olha, o que acontece com a mata ciliar ambientalmente? Podem diminuir o desmoronamento daquelas margens, tá? Vamos supor, se você tem a mata protege aquele curso d'água para evitar desmoronamento. Podem atenuar a amplitude térmica de todo o ambiente.
Então você tem o curso d'água pode ter uma temperatura mais ou menos constante, porque aquela mata ciliar é um tipo de tampão. Ele já tinha feito tampão, e você não tem um aumento de temperatura muito forte ao longo daquele curso d'água. Pode servir de ligação entre fragmentos florestais. Então você tem alguns fragmentos florestais e ela pode servir de corredor ecológico, ligando esses fragmentos florestais e protegendo a fauna, ajudando a proteger a fauna. Pode servir de refúgio de alimentação para animais diversos. Há muitos animais que vivem praticamente nessa faixa ciliar. Só vivem aí. Então, se você tira essa mata ciliar, você vai tirar o ambiente para a vida de alguma população de animais. Aumenta a produtividade da água em si, do custo da água em si. Então, a água recebe alguns componentes provenientes da frutas, etc. Então, você pode aumentar a produtividade, a capacidade desse curso d'água, desse corpo d'água, de proteger um determinado tipo de vida. Pode fornecer um ambiente propício para o desenvolvimento de vida aquática, tá? Também. Então, essa mata ciliar tem uma importância ambiental muito grande. Tá? Ninguém discute isso. Há uma crítica apenas nessa metragem. Eu tenho uma crítica a respeito dessa metragem. Como é que você pode fazer uma metragem nos diferentes biomas brasileiros? O Código Florestal estabelecer a mesma metragem que serve para a Amazônia, serve para a região dos Pampas, serve para o Pantanal, serve para a região sudeste. Então, essa é uma crítica. Evidentemente que a gente tem uma dificuldade de fazer uma coisa diferente disso, mas, de qualquer forma, esse sistema de metragem é um sistema meio estranho. Não tem nada de científico. Que alguém disse que essa metragem foi adotada por critérios científicos, está falando bobagem. Não tem nenhum critério científico, nada. É apenas para efeito prático, né? Para que você possa ter uma ferramenta mais fácil de exercer uma fiscalização. Tá? Bem, o que elas não podem, aí sim, o que elas não podem é garantir aumento de quantidade de água das nascentes e dos córregos. Este aumento é de responsabilidade do manejo adequado das pequenas bacias hidrográficas. Então, aquela ideia que é muito vendida no país, dizendo assim, olha, se você tem problema de vazão de água no Rio Doce, o que acontece? Então vamos fazer o seguinte, vamos cercar essas faixas ciliares nas bacias, nas pequenas bacias espalhadas pelo Rio Doce, vamos plantar árvore nessa faixa e o problema está garantido. Não está, não. Não tem nada de garantia nisso aí, tá? Então, esse aqui pode ser que haja um comportamento semelhante a esse e, às vezes, a gente está querendo ajudar e acaba atrapalhando. Então, a importância da mata ciliar, você ficar claro, a importância ambiental. Mas não venha com a conversa de que, para aumentar a vazão do curso d'água, basta cercar essa faixa ciliar e plantar árvores. Essa é uma conversa fiada. Isso não existe. Então, precisa ter cuidado com isso. Então, se nós temos que proteger a faixa ciliar, porque ela é muito importante ambientalmente, nós temos que ter a consciência de que essa faixa ciliar pode ser, em muitos casos, um elemento de consumo de água do curso d'água. Então, isso aí nós precisamos de rever esse nosso conceito. Vamos mostrar aqui uma coisa interessante para ajudar a interpretar essas ideias aí. Bem, é claro que depois diz que é possível que ela tenha esse efeito, porque que nem sempre o efeito dela é tão ruim como mostramos no cálculo lá embaixo. Essa aqui nós temos uma geomorfologia da área ciliar. O que é isso aqui? Olha, você tem no esquema que mostramos, você tem essa faixa ciliar, ela está bem baixa, tá? Ela está bem próxima ao aquífero, tá? Por questões geomorfológicas, por formação da superfície. Então, nesse caso, a raiz tem bem possibilidade de estar em contato ou retirar água diretamente do aquífero. Se a conformação geomorfológica da área for essa que está aqui, então, olha, a faixa ciliar, as árvores da mata ciliar, elas estão bem mais distantes do curso do aquífero. Então, elas terão mais dificuldade de roubar a água do aquífero. Então, esses cursos d'água nós chamamos de cursos d'água encaixados. Em regiões montanhosas,
É comum isso acontecer. Nesse caso, quando esses cursos d'água são encaixados, apenas uma pequena áreazinha aqui mais próxima do curso d'água teria acesso ao aquífero, a outra não. Então, nem sempre a mata ciliar tem aquele comportamento ruim, porque pode ser que isso aqui aconteça. Então, se isso acontecer, nas regiões, também nas regiões com grande quantidade de pedra, rochosa, mas rochosa também pode ser que essa mata ciliar, mesmo estando um pouquinho mais perto, ela não atinge o lençol, porque as raízes acabam se desenvolvendo no meio das fendas de pedra ou entre pedras e acabam não atingindo, não conseguindo, e sobrevivendo de uma camada superficial que ela vai alimentando por folhas, etc. E as raízes acabam vivendo numa camada bem superficial e às vezes não atinge o aquífero. Então, a natureza é cheia de surpresas. Então, nós não podemos ter afirmações absolutas, porque há casos e casos. E em cada caso, nós temos um comportamento. Então, temos que ter cuidado. É o seguinte, em cada caso que nós vamos analisar a mata ciliar, é preciso ver em que condições ela se encontra, para entendermos qual vai ser o seu comportamento hidrológico, para saber qual é o seu efeito sobre a vazão do curso d'água. Então, não existe receita de bolo, nós sempre falamos, não existe receita de bolo. Nem sempre a mata ciliar vai colaborar para aumento de produção de água. Em muitos casos, ela passa a ser um contribuinte para a diminuição da vazão do curso d'água. Então, precisa tirar essa ideia de que ela é a salvadora da pátria. Não é. Então, quem salva a pátria para a produção de água é a bacia hidrográfica, a pequena bacia hidrográfica. Ela que é a responsável para a vazão do curso d'água. Então, aqui, ó, aqui nós temos aquela pequena bacia mostrada lá embaixo, com aquele curso d'água. Então, nós temos aqui a área em volta de 15 metros em volta do curso d'água. E essa área chega a 10%, 15%, 20%, talvez até 20% da área dessa bacia que está aqui. Então, ó, se essa região tem um comportamento ciliar capaz de diminuir a vazão do curso d'água no período de estiagem, é preciso que um trabalho seja feito aqui em toda essa bacia para que mais água seja colocada no aquífero durante o período de chuva, para que haja uma compensação por esse consumo de água por efeito oásis, quando a bacia está numa época de estiagem e o curso d'água não está recebendo água de escoamento superficial, simplesmente do aquífero subterrâneo. E são os aquíferos subterrâneos, na verdade, que garantem a vazão dos cursos d'água nas épocas de estiagem. Bem, aqui tem um detalhe que vale a pena comentar. Aquela área, o Código Florestal fala numa área de 50 metros em torno da nascente. Então, é um raio de 50 metros de raio em torno da nascente. E é meio confuso, porque quando ele consolida a área ao longo do córrego, ele não fala na consolidação da área em torno da nascente. Nós fizemos o cálculo, admitindo que, desconhecendo esse fato aqui, e admitindo, no caso nosso lá, aquela nascente está numa região muito encaixada. A nascente está muito baixa, está bem encaixada. Então, se ela está bem encaixada, não há uma influência muito forte, mesmo que a gente proteja esse raio de 50 metros em torno daquela nascente, essa vegetação não vai ter muita influência na nascente, porque ela está muito encaixada. Então, na região da nascente, o lençol está um pouco mais profundo em relação ao sistema radicular. Então, ao torno da nascente, essa mata ciliar não iria exercer um efeito muito forte de consumo de água. Bem, aqui nesse caso, se você pega apenas essa área tem em torno de 10 hectares, você pega apenas os 15 metros, esquece um pouquinho disso aqui, essa faixa ciliar rebutaria em torno de 10%. Se você considera os 50 metros de raio, essa área pode chegar a 17% e, em alguns casos, até próximo de 20%. Bem, esse problema do efeito oásis, ele não existe apenas nesse caso da área ciliar. Tá? Ele existe também num capão. Vamos supor que você tem uma grande área seca na época de estiagem. Essa área tem muito tempo que não chove, essa área fica muito seca. Por exemplo, aqui na região nossa, da região de Viçosa, em agosto e setembro, que ainda não está chovendo ainda regularmente, você já tem bastante energia no meio. Tá? Então, essa energia do meio, bastante energia do meio, então se essa área está seca, ela tem muita energia. Se você tem aqui um capão de mata, e essa mata tem possibilidade de ter um pouquinho mais de contato com o aquífero subterrâneo, esse capão de mata pode começar a se comportar como efeito oásis.
Tá? Então, é preciso ter cuidado com esse capão de mato, porque muitas vezes você acha que um capão de mato numa área qualquer vai exercer um grande benefício para a área hidrológica e às vezes não é bem assim. Tá? Então, esse efeito oásis também acontece nessas condições. Olha, mas vamos fazer um comentário adicional aqui a respeito disso. Olha, se você tem, vamos admitir que você tem esses 10% aqui, essa área ciliar tem a 10%, tá? Bem, se aqui fosse 10 hectares essa bacia, se isso aqui fosse uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural, então ela teria, aqui na região, o módulo fiscal é de 28 hectares. Então, ela estaria uma área, até um módulo, ela teria até um módulo fiscal. Então, ela teria que recompor aqui 5 metros de cada lado. Tá? Mas acontece o seguinte, que no caso do Código Florestal, além dessa área aqui, que seria uma área de preservação permanente, então essa área aqui é uma APP, é uma área de preservação permanente, conhecida como APP, então você teria uma área aqui de bem menos do que os 10%, mas você teria que, essa propriedade teria que ter pelo menos 20% de área preservada. Então, se você, além dessa área que estaria os 5 metros de cada lado, você teria que preservar um pouco mais em outras regiões, outra área aqui na área mais alta, etc., porque ela teria que ter pelo menos 20% de área preservada. Ora, se imagina que se no meio urbano, se todas as propriedades rurais, as propriedades do meio urbano, os lotes do meio urbano, você tivesse que preservar, que tem um APP de 20% da área. Então, olha, seria uma maravilha na cidade, né? A cidade, cada lote, a pessoa compraria um lote e teria que reservar 20% do lote para APP. Então, a cidade passaria a ter um comportamento ambiental espetacular. Então, olha, e aí é o seguinte, o proprietário rural, então aí agora um projeto de pagamento por serviços ambientais, que ele seria retribuído por ter cuidado dessa área, ele tem que cercar essa área, tem que investir para cercar a área, para isolar a área, ele tem que conservar essa área que está aqui, e você imagina se também no meio urbano isso fosse também a mesma coisa. Se você tivesse 20% da sua propriedade em área de APP e você fosse obrigado a conservar essa área. Então, olha, nós urbanos, às vezes não temos um comportamento ruim em relação ao ambiente e culpamos o pessoal do meio rural por estar degradando ambientalmente o país. Então, isso não é bem verdade. Tá? O proprietário rural tem leis obrigando ele a fazer certas coisas que o meio urbano às vezes não faz. Além de tudo, aqui você tem essa proteção, uma das razões é proteger a qualidade de água, né? Você tem a mata ciliar, acho que eu nem sei, acabei até não falando naquelas benefícios da mata ciliar, é que a mata ciliar pode também contribuir para a garantia da qualidade de água, evitando chegar a detritos, chegar algum poluente, que algum poluente venha atingir o curso d'água e atrapalhar a qualidade, prejudicar a qualidade da água. No meio urbano, em muitas cidades brasileiras que não têm rede de esgoto, né, você joga todo o esgoto da cidade dentro do curso d'água. Então, se você joga o esgoto aqui, se aqui tem uma cidade, você joga o esgoto dentro da água, você joga o esgoto aqui e depois, se lá embaixo um animal qualquer chegar perto do curso d'água e beber essa água, o proprietário rural pode ser punido porque deixou o animal chegar à beirada do curso d'água. Mas o que pode acontecer é que a água pode estar em qualidade tão ruim por causa da poluição da cidade que é capaz desse animal até morrer, se for tomar água lá. Então, essa é só uma homenagem, isso aqui é uma homenagem e um reconhecimento da importância dos proprietários rurais na conservação ambiental no Brasil. Bem, por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Nós continuamos a falar um pouquinho sobre a evapotranspiração na próxima aula. Vamos falar que aquela evapotranspiração pode ser determinada por fórmulas, então vamos ver alguma possibilidade de calcular aquela evapotranspiração, em vez de usar lisímetros ou evapotranspirômetros, para usar a fórmula para o cálculo. Por enquanto é só, muito obrigado e até a próxima aula.